Olá, boa noite, tudo bem? Sou Flávia Jussiane, consultora do sono infantil. Estou aqui para a gente poder falar sobre a nossa live de hoje, bebês que acordam muito cedo, o que fazer, né? Aquele horário em que é crítico na nossa vida, as crianças estão acordando, aquele soninho mais preguiçoso nosso, eles estão lá acordando a gente. Então, eu tô aqui hoje para falar sobre esse assunto. Foi o assunto que vocês escolheram, que vocês optaram e podemos falar sobre esse tema, tá bom? Obrigada por vocês estarem chegando. Oi, Fabi. Oi, Bia. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui. Taia Silva, 5 da manhã aqui no 220. Socorro, gente. Esse horário é o horário mais gostoso do nosso sono, né? Bem, então a gente tá aqui para falar sobre isso, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Se vocês puderem me dar só um Flávio, o áudio tá ok? Eu agradeço, tá? Bem, eu sou Flávia Jussiane, sou consultora do sono infantil, sou mãe também da Manuela da Manuela de 6 anos e do Matheus de 4 anos. Sofri bastante com privação de sono por mais ou menos 4 anos, então assim, eu sei o quanto isso estressa a gente, o quanto isso deixa a gente sem paciência, o quanto que coloca às vezes o casamento também, pelo menos aqui em casa foi assim, né? Não quer dizer que seja com todo mundo. Então, assim, o quanto que isso atrapalha tanta coisa, né? Eu falo que eu acordava com dor até no cabelo, se duvidar. De tanto que, de cansado, né? De estresse, enfim. É isso daí. Eu queria que vocês falassem para mim de onde que vocês estão me assistindo, de onde vocês estão falando, qual a cidade de vocês. Quero falar para vocês, podem colocar perguntas. Lembra só por gentileza de colocar a idade do bebê de vocês para que eu consiga direcionar a resposta e eu ser bem assertiva na resposta para vocês, tá? Vou deixar vocês à vontade também para fazer pergunta. Eu agradeço se vocês clicarem no coraçãozinho primeiro para eu saber que vocês estão aí, tá bom? Que não tá um silêncio. E quando a gente clica no coraçãozinho, a gente está chamando e convidando outras pessoas também para poder participar da live, que aí o Instagram faz as coisas dele lá, que eu não sei de onde que é. Ô, Bia, você é de Santa Catarina, que legal. É, Gente, queria lembrar vocês que amanhã é o dia do sorteio da consultoria que eu escolhi esse mês para presentear uma mamãe. Ó, a Paulinha de Mogi Guaçu, do interior de São Paulo. Olha, Acre, Cruzeiro do Sul. Que legal, gente, eu fico muito feliz. Ó, minhas conterrâneas também, gente aqui de Campo Grande, a Thay Silva, a Dayana. Obrigada, gente, obrigada. Assim, eu sei que essa forma é uma forma de eu conseguir ajudar vocês também, tá? Bem, então assim, ó, lembrando que amanhã é o dia do sorteio, tá? Quem não se inscreveu ainda para participar, vai lá, participa e lembrem de deixar o perfil público, tá? Porque senão quem for sorteado vai acabar que não vai conseguir ganhar. Ó, Gravataí, Rio Grande do Sul. Legal. E, gente, eu queria só fazer um pequeno esclarecimento aqui para vocês. Eu fiz o e-book gratuito, coloquei o link lá na bios do Instagram. Eu coloquei assuntos lá sucintos, sim, coloquei sucintos. E é justamente por isso que eu tô fazendo as lives e tô fazendo o possível para atender o tema que vocês estão escolhendo, tá? Então, assim, até tenho perguntado para vocês, dentro dos temas que vocês me sugerem, às vezes não são os mais escolhidos, mas eu tô relacionando todos para que eu consiga abordar todos os temas, né? Porque tem a mãe do recém-nascido, tem a mãe de 1 ano, tem a mãe do bebê de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, e eu sei que vai mudando bastante. Então, assim, o que eu tenho tentado fazer é atender justamente dentro da necessidade de vocês. Eu falo assim, eu posso trazer os temas, mas às vezes não consegui ser tão assertiva e atender vocês. Então, assim, por isso até que eu trouxe esse tema aqui, que foi que vocês escolheram, tá? Então, assim, para isso, é para vocês. Ai, que legal, que bom, Dri, que você gostou, fiquei muito feliz. São temas importantíssimos para o sono, só não tá. E outra coisa, pensa assim, fazer um negócio gigantesco, a gente nem lê, né? Eu sou mãe, eu gosto da coisa mais prática ali que vai funcionar. Então é isso, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E aí, vocês vão deixando a pergunta, eu vou começar a falar um pouquinho do nosso assunto de hoje e depois eu volto aqui para poder ler as perguntas de vocês, tá bom? Bem, eu anotei dessa vez para não ficar perdida, gente.
O que a gente faz com os bebês que acordam muito cedo, tá? Eu falo assim, às vezes o horáriozinho que eles acordam é aquele horário que a gente tá no nosso melhor sono. O nosso ciclo de sono funciona diferente do ciclo de sono deles, bem diferente, tá? Então, assim, por isso que às vezes é ruim, né, essa interrupção no nosso sono, principalmente por não bater, por não casar essas necessidades. Mas, de qualquer forma, é importante, tanto o nosso quanto o deles, ficar bem suprido, né? Então, assim, qual seria um horário razoável para eles acordarem? Até para a gente também não gerar uma expectativa, achar que o bebê está acordando muito cedo e o bebê não está acordando tão cedo, é a necessidade daquele bebê. Um horário razoável que eu gosto de tratar, de trabalhar, vamos falar assim, é entre 6 e 8 horas da manhã, tá? Pode ser que para alguém 6 horas seja muito cedo. Ah, Flávia, eu estou acostumada a acordar 9 horas da manhã, então 6 horas para essa pessoa vai ser cedo, certo? Mas vamos falar da necessidade do bebê. Então, entre 6 e 8 horas é razoável? Sim, é razoável. O seu bebê pode ir até 7, seu bebê pode ir até 7 meses, seu bebê pode ir até 8 horas. Então, vai depender de cada bebê. Tanto que todos os valores, assim, as faixas, né, de horas que eu trabalho, sempre são em torno de 2 horas. Por quê? A gente não pode colocar um horário e achar que o bebê tem que se adequar a esse horário, tá? E aí, assim, um bebê que acorda, por exemplo, 5 horas, 5 e meia, eu acho que é bem cedo. A gente vai ter que observar se esse bebê é um bebê madrugador ou não. Tem os bebês que são madrugadores, que por mais que a gente tente fazer tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, ainda assim o bebê continua acordando muito cedo. Aí, gente, é o bebê, tá? Aí não sou eu. Assim como nós adultos, tem adulto que, puxa, eu amo acordar às 5 horas da manhã e eu prefiro acordar às 5 horas da manhã e fica muito bem, obrigado. E tem a pessoa que acorda às 5 horas da manhã e fica imprestável o resto do dia. Essa pessoa não pode acordar às 5 horas. E assim a gente tem que olhar para esses bebês também, tá? Então, assim, entre 6 e 8 horas é um horário aceitável, desde que o bebê também fique bem. É isso que a gente tem que observar. Puxa, o meu bebê tá acordando 6 horas, mas das 7, 7 e meia ele tá acabado de sono e é um bebê, por exemplo, de 6 meses. 1 hora e meia é pouco tempo para esse bebê de 6 meses ficar acordado. Então aí a gente tem que ver se ele não tá terminando o sono noturno porque ele tá acordado há pouco tempo, tá? Aqui entra um pouco aquela questão da janela de sono, que a gente já conversou sobre isso também, tá? E nada impede da gente voltar a falar novamente. Então, assim, olhar sempre para o seu bebê como ele está se comportando, tá? Então, primeira coisa, a gente conseguir entender o que é um horário razoável para o seu bebê estar acordando, até para a gente não criar uma expectativa que não pode, que não existe e não conseguir atender aquele bebê, tá? Outra coisa, gente, o horário que esse bebê adormece também é importante a gente cuidar. Por quê? As impressões antes do soninho, antes de começar a dormir, esses bebês carregam para a noite, tá? Então, assim, mais ou menos igual a gente, quando a gente tem um dia muito agitado, quando a gente está muito acelerado, a gente acaba levando isso para o sono. E às vezes, em vez da gente deitar e dormir, a gente acaba ficando com a cabeça mais acelerada. E eu falo que aquele nosso sono, em vez de ser um sono reparador, ele passa a ser um sono meio perturbador. E assim acontece com eles também, tá? Então, cuida o horário que seu bebê está indo adormecer. Por quê? Já falei aqui e vou repetir para vocês. Entre 7 e 8 horas eles estão fazendo secreção de melatonina. A melatonina é o hormônio que auxilia no sono, é o hormônio que favorece um bom descanso. E aí, passa desse horário, eles têm a secreção de adrenalina, que é um hormônio que agita, que eles ficam mais acelerados. E aí, se essa criança vai dormir com essa agitação, com essa conturbação, eles tendem a levar isso para o sono. Vocês sabiam que isso também pode contribuir para o seu bebê acordar mais cedo? Muitas vezes eu estou no atendimento, eu falo desse horário, mas falo, mas se meu bebê dormir mais cedo, ele vai acordar mais cedo. Gente, dificilmente, a não ser que seja uma janela muito diferente, né? Mas assim, eles vão dormir mais cedo, eles vão dormir no horário que é mais saudável para eles acordam no horário mais saudável para eles. Então, o bebê que dorme mais cedo, não obrigatoriamente, mais tarde, não obrigatoriamente vai acabar acordando mais tarde, ou se ele dormir mais cedo, vai acordar mais cedo. Eles precisam adormecer no horário que eles vão conseguir entrar num sono gostoso, num sono tranquilo, num sono sossegado e conseguir levar isso para a noite deles. Então, assim, olha,
sim, para ajudar o seu bebê a não acordar tão cedo, ele precisa dormir no horário que é bom para eles, entre 7 e 8 horas da noite, tá, gente? 10, 11, meia-noite, 1 hora, tende a virar só estresse, tá? Então, cuidar com muito carinho desse horário que eles vão adormecer. Outra coisa, vamos assim, passou a noite e tal, vamos lá no horário de por volta de 5 horas. Vamos falar que fosse um bebê que acorda 5 horas da manhã. A gente cuidar o que está acontecendo nesse ambiente. Por que esse bebê, cuidar da questão ambiental, por que está acontecendo esse bebê acordar? Tem vários fatores que podem contribuir para que esse bebê acorde cedo. Olha, meu primo aqui falando, oi, prima. Aí a gente fica, né? Beijo, primo, saudade de você. Tá longe de nós aqui. Vamos lá, voltar aqui. Gente, 5 horas, 6 horas, dependendo da parte do Brasil que você tiver, às vezes tem claridade já entrando no quarto do bebê. O que a gente precisa fazer? Escurecer um pouco. Por quê? Essa luminosidade que entra no quarto, ela inibe a produção de melatonina. Inibiu a produção de melatonina, ela vai acordar. Mais ou menos assim, olha, não sei se já aconteceu com vocês, e aí qualquer coisa vocês me falam, ó, já aconteceu comigo. Às vezes você foi deitar, morrendo de sono, você tá cansada, aí você pega o celular porque alguém falou com você alguma coisa, puf, aquela luz ali inibe sua produção de melatonina, aquilo ali liga a tua cabeça e aí acaba que você perde o sono. Então, assim, vamos pensar na cabeça de um bebê, que a gente não vai dar um celular na mão de um bebê. Mas um bebê que está muito atento ao ambiente, deu 5, 5 e meia da manhã, tem aquela claridade. Aí ele viu o bonequinho dele lá. Ó, que legal, o bonequinho. Ele vai querer ficar olhando aquele bonequinho. Aquilo já é o suficiente para que ele tenha a imaginação dele aguçada. Ele vai ficar interessado por aquilo ali. Aquilo ali já é distração visual. Assim como pra gente é o celular, para eles é o campo visual. Então, assim, a gente tem que cuidar se tá entrando luminosidade. E até essa questão da luminosidade. Tem gente que é sensível àquela luzinha vermelha pequenininha que fica ligada na televisão. Isso atrapalha o sono dessa pessoa. Isso pode acontecer com o bebê. Então, cuidar, às vezes, luzinha de ar-condicionado, essas coisas. Mas, para um bebê que acaba acordando mais cedo, principalmente essa questão da luminosidade externa, por uma questão de inibição de melatonina, que é o hormônio que favorece o sono, tá? Então, tá muito claro? Escurece o ambiente. Outra coisa, nesse horário, um bebê que às vezes está com o ar-condicionado ligado a noite inteira, será que não está muito frio, tá? Ou se não tiver muito calor, tem que observar também essa questão da temperatura, tá? Frio demais e calor demais, a criança também vai acordar. Então, às vezes, ai, puxa, não, fica bom, não fica. Cuida. Você precisa, como você acaba indo lá para atender esse bebê que acorda nesse horário, chega no ambiente e dá uma observada. Como é que estava na hora que você colocou o bebê para dormir? Como que tá agora que você chegou ali? Tá mais fresquinho? Tá calor? Ou desligou o ar-condicionado no meio da noite? Ou ventilador, ou o que for, e aí essa criança tá lá ensopada porque ela tá com calor? Vai acordar, tá? Isso é uma questão ambiental que precisa ser cuidada com muita atenção. Outra coisa, gente, fralda cheia. Tem muita gente que me pergunta, mas e aí, eu troco a fralda? Se tiver uma fralda com aquele gel desse tamanho pesando ali no meio da perna da criança e vai incomodar, ela vai acordar. Ela vai pedir para tirar essa fralda. Então precisa sim cuidar da fralda. Às vezes é uma criança que mamou umas 4, 5 vezes durante a noite, a fralda vai estar cheia. Então precisa sim trocar a fralda, porque tá incomodando aquele bebê, tá? Ah, o meu bebê não esquenta a cabeça com a fralda. Ok, mas se você perceber que a fralda também tá acordando, ajuda. Eu lembro de um atendimento que dava esse horáriozinho, o bebê acordava, eu falei assim, mas você troca a fralda alguma vez? Não, não troco. Eu falei, então troca. Pronto, parou. Tinha um horário que mamava, que era um bebê bem pequenininho, naquela mamada já trocava e aí esse bebê não estava mais acordando 5 horas da manhã. Porque como acordava, mamava, voltava a dormir, dava 5 horas, a fralda estava cheia, porque eles urinam durante a noite. Então, precisa sim cuidar dessa questão da fralda cheia, tá, gente? E se for o caso, sim, troca a fralda do seu bebê, não tem problema nenhum. Não precisa você acender 1 milhão de luz, acende o mínimo possível, faz os movimentos mais devagar, cara de alface. Bebê sorriu para você, faça cara de alface para esse bebê. Não vou me estimular para que não acorde, mas troca esse bebê, sim, principalmente se ele estiver pedindo para você e eles não estiverem aguentando. Outra coisa,
que vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma vez uma situação que o bebê acordava todo dia às 5h30, não era o sono, porque o bebê ficava irritado, porque o bebê ficava nervoso. Quando você chegar no quarto nesse horário, fica atento ao barulho lá fora. Uma vez eu tava num atendimento e aí a mãe falando que acordava, eu falei, mas gente, não é possível, tava acontecendo tudo bonitinho e tal. Eu perguntando, e lá fora, não tem barulho, não tem barulho? Atrás da casa dela passava um trem. E aí, que horas que passava o trem? Entre 5h30 e 6 horas. Não lembro exatamente onde que foi, mas assim, passava, fazia o barulho, a criança assustava e acordava. Então, às vezes é um barulho de uma moto, às vezes é um barulho de um caminhão. Então, se tiver um som externo, algo muito forte externo, eles podem acordar e assustar. Porque eles também podem estar numa transição do ciclo de sono. Nessa transição, como o sono tende a ser mais sensível, eles acabam assustando e acorda. E aí é 5h30 e às vezes tem um pouquinho de luz, e aí a mamãe já vem, e aí eu já fico feliz. Mãe, você tá aqui, vambora, vão levantar. Puxa, não era hora dele levantar. Tá, e aí, Flávia, o que eu faço então quando é o barulho externo, que é algo que a gente não controla? Você pode ligar um ruído branco. Pode pôr algum sonzinho para conseguir abafar, ou se você tiver uma outra forma de abafar, seja com uma cortina, com alguma coisa, ou se você for possível, às vezes trocar o quarto, a criança dorme num quarto perto da rua, vamos colocar um quarto. Eu já atendi bebê que dorme em apartamento de frente para uma avenida. Gente, tá dó. Eu já morei em apartamento, eu acordava com meu coração aqui acelerado quando passava um bombeiro. Pensa uma criança. E eles não entendem que o mundo não tá acabando, né? Que esse é algo desesperador. Então a gente ajuda o seu bebê, faz o que você puder fazer para abafar o barulho externo. E se for o caso do ruído, pode colocar para abafar o barulho externo, se for esse o caso. Pra gente não criar dependência, tá bom? Pessoal, vocês estão aí, tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Parou os coraçãozinhos ali, aí às vezes dá uma travada aqui nas perguntas, eu fico preocupada. Então, cuidar dessa questão do barulho externo também é muito importante, tá bom? Ó, subiu um ali. E aí, como é que você poderia fazer para você ajudar o seu bebê? Porque, igual eu falei para vocês, às vezes eles estão nessa transição do ciclo de sono e tem alguma coisinha que acaba atrapalhando eles. Dá para você se antecipar a esse despertar. Como que você vai fazer isso? Vamos supor, seu bebê, você fala pra mim assim, Flávia, todo dia, 5h30 da manhã, ele acorda, 5h30 cravadinho, às vezes altera uns 10 minutinhos, 15 minutinhos pra cá ou pra lá, acorda um pouquinho antes, você já vai ter que acordar mesmo, né? Então você pode acordar um pouquinho, obrigada gente pelo retorno de vocês, tá? Você pode acordar um pouquinho antes e nesse acordar um pouquinho antes, quando você perceber que ele está fazendo aquele movimento que vai atrapalhar, e isso você também já está observando esse ambiente, ver como é que está do começo do soninho para agora. Quando você estiver vendo que ele está fazendo aqueles barulhinhos, fazendo um movimentinho que vai despertar, você pode dar uma batidinha no bumbum, um chiadinho, para você ajudar o seu bebê a fazer essa transição do ciclo de sono sem que eles acordem, tá? Então essa também é uma forma de você ajudar o seu bebê a fazer essa transição desse horário. Checa esse ambiente, que geralmente, se o seu bebê não é um bebê madrugador, ele tá fazendo uma transição e aí ele tá com dificuldade de continuar nessa transição. Como a gente tá falando aqui dessa questão do horário, aqui vai caber um parênteses. Isso também faz diferença o bebê que sabe ou não adormecer sozinho, tá? Então, o bebê que não sabe adormecer sozinho, ele vai acabar pedindo isso para o hábito para voltar a adormecer, tá? Para continuar nesse soninho. Então, é importante também que o seu bebê consiga adormecer sozinho. Às vezes o seu bebê tá passando por um salto, tá passando por um pico e tá acontecendo ele acordar ali naquele horário e você sabe que não é o habitual do seu bebê. O que você vai fazer? Evita sair do quarto se você sabe que não é o horário que ele termina o sono, tá? Flávia, eu acordei e aí eu tô ouvindo que ele tá fazendo os barulhinhos, mas ele nem tá reclamando. Deixa ele lá. Só tira ele do quarto na hora que for a hora que você sabe que ele termina o soninho noturno. Não vai tirar ele do quarto antes. Se ele te chamar, né? Se você vê que ele está realmente te chamando, que ele chorou, vai lá e atende o seu bebê. Mas ainda assim, faça o possível para você não sair do quarto, porque não é hora de terminar o sono noturno, tá? Então, e assim, gente, olha, geralmente, né? Vamos falar geralmente. Se a gente acorda 2 horas da manhã, a gente não levanta. Vou falar assim com exceção, já teve vezes de eu fazer isso, tá?
Você não levanta, por exemplo, para ir tomar café da manhã, você não levanta para ir lavar roupa, você não levanta para ir, sei lá, limpar a casa, ou você não levanta para ir lá adiantar o seu serviço do dia, né? Você vai trabalhar, aí você vai lá adiantar o seu serviço do dia. O ideal é que você fique lá na cama, né? O bebê é a mesma coisa, você precisa evitar sair do quarto se você sabe que não é o horário habitual que ele acorda. Então, assim, são hábitos. E esses hábitos somos nós que ensinamos. Meu bebê acordou 5 horas, vou tirar ele lá e já põe ele na sala. Ele vai pedir. Outra coisa, tem uma mãe ali ou um pai, tem alguém dando atenção, ele percebeu que naquele horário ele tem atenção, porque aí o pai não vai trabalhar nesse horário, mas não vai trabalhar, pronto. Ele vai habituando a acordar naquele horário. Então, assim, cuida, porque deu horário, se o seu bebê não é o bebê que acorda nesse horário, evita sair do quarto. E se o seu bebê tá acordando e ele fica lá de boa no bercinho, não tá reclamando, deixa ele lá, tá? Chamou, você vai e atende o seu bebê, mas não chamou, tá fazendo barulhinho, tá brincando. Ih, Flávia, tá com o olho desse tamanho lá no berço, assim, ó, olhando pra tudo. Se tá olhando pra tudo é porque tem claridade nesse horário, né? Então pode inibir produção de melatonina, lembra disso. Tá olhando, deixa ele olhando, deixa ele lá. Se ele não te chamar, não precisa você ir atender. Te chamou, vai lá atender. Vai atender, cara de alface, não acende luz, não abre janela, nada disso, porque ainda não terminou o sono. Incentiva o seu bebê a voltar a dormir. Quando der o horário, aí a gente sai do quarto, tá bom? Bem, vamos falar que essas dicas são as dicas que eu quero colocar aqui para vocês. E aí eu tô vendo que subiu um monte de pergunta. Eu vou começar a ler as perguntas e aí a gente vai complementando, tá bom? Bem, só enquanto eu vou voltando aqui, gente, lembrando, falei para vocês do e-book no comecinho da live, que eu sei que não tinha muita gente, não tava todo mundo aqui, né? Todo esse pessoal. Eu fiz o e-book, eu coloquei dicas bem práticas lá. Somos mães, precisamos de praticidade na nossa vida. E eu tenho feito essas lives aqui justamente como apoio para o e-book. E tenho pedido para vocês os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse, tenho pedido ali pelos stories, porque eu estou relacionando os assuntos que vocês estão me pedindo, coloquem em votação por o que vocês querem, para que eu consiga atender vocês, tá? Como complemento do e-book, porque aqui vocês conseguem perguntar, eu consigo responder, e eu acho que é uma forma que eu consigo atender vocês também, tá bom? Vamos lá então, deixa eu começar aqui. A Fabi, acorda às 6. Ele fica bem, Fabi? Se ele fica bem, amiga, olha, ok. Não, ele não fica bem, ele acorda, ainda tá reclamando. Ajuda ele a voltar a dormir mais um pouquinho. Gente, às vezes meia horinha, 40 minutos, que é o que eles iriam terminar, tá? Não é soneca, por favor. E não é que meia hora, 40 minutos é bom. Às vezes eles iam fazer essa última transição e terminar o sono, no caso de terminar sono noturno. Essa meia hora, 40 minutos, sim, pode fazer diferença. Então, não tá acordando esse horário, tá ficando resmungando, tá ficando chatinho, nem toma café, nem faz nada. Ajuda o seu bebê a... Café da manhã, hein, por favor, não café preto. Ajuda o seu bebê a continuar dormindo mais um pouquinho para que ele fique bem, tá bom? Bem, aqui eu estava pedindo para vocês me falarem se estava tudo ok com o áudio. Ui, Jesus! Ui, acho que eu voltei demais. Peraí, vai chegar. Érica Reis, 5735. Não aguento mais. Minha bebê de 1 ano e 7 meses chupetando a noite toda. Érica, provavelmente alimentação, tá? Se tá chupetando, vê se tá chupetando mesmo ou se tá se alimentando, porque às vezes o bebê tá se alimentando. Se tá se alimentando de noite é porque tá precisando de melhorar essa alimentação durante o dia, ou a forma como o seu bebê está adormecendo. Se ele adormece no seu peito, ele vai pedir o seu peito a cada transição do ciclo de sono. Isso pode ser a cada 1h30, 2 horas, ou a cada meia hora, 40 minutos, ou a cada hora, tá? Então, precisa tentar entender o que está acontecendo. Paulinha Ávila Ivo. 1 ano e 5 meses, acorda entre 6 e 6 e meia. Paulinha, como eu falei aqui, ó, entre 6 e 8 horas, eu acredito que é um horário razoável para o bebê acordar. Como o seu bebê fica? Se você achar que seu bebê tá acordando esse horário e tá faltando um pouco de sono ainda para o seu bebê, ajuda ele a fazer mais um pouquinho. Mas observa. E outra coisa que eu falei lá atrás, né? O horário que eles estão indo dormir, viu, gente? Meu bebê tá acordando, por exemplo, né? Não sei qual que é o horário que seu bebê tá adormecendo, Paulinho. Mas tá adormecendo 6, 6 e meia, tá acordando 6, 6 e meia, mas foi dormir 11 horas da noite, não vai aguentar mesmo, tá? Até pela quantidade de tempo que ele precisa dormir de sono noturno.
Ah lá, a Fabi, né? 1 ano e 5 meses, acorda entre 6 e 6 e meia. Aí, falei ali pra você, né, Fabi, como que tá ficando e acredito que deve estar indo dormir num horário razoável, né, Fabi? A Bia Cardoso Mendes. Aqui tem 1 ano e está acordando às 6 da manhã e indo dormir às 8 da noite. Bia, se tá ficando bem aí durante o dia, fazer 2 sonequinhas, tá, Bia? O seu bebê com um aninho, geralmente 2 sonequinhas. Bebê de 1 ano, até hoje eu não peguei nenhum que faça uma soneca só. Acredito que de 1 ano ainda não suporta isso. Então, 2 sonecas bem feitas, esses horários estão maravilhosos. Tá indo dormir num horário ali muito bom, começando o soninho às 8 horas da noite. Tá fazendo 10 horas ali de sono noturno, ótimo. E vai demandar mais 2 sonecas de 1h30, 2 horas cada uma, tá? E o mais importante, gente, ver como que o seu bebê fica, tá? Paulinha Ávila, 7 estaria ótimo. Paulinha, incentiva o seu bebê a dormir. Pode ser que seu bebê esteja acordando por fome também. Se seu bebê estiver acordando por fome, melhora um pouquinho a alimentação dele durante o dia, que provavelmente isso vai refletir na noite. E aí essa meia horinha que você quer, essa 1 horinha a mais, já ajuda ele, tá? A Bia melhorou com as dicas, graças a Deus. Que bom, Bia, eu fico feliz. E, gente, eu sou mãe também. Quando eu tive, assim, um pouquinho de informação boa, fez tanta diferença na minha vida. Então, por isso que eu tenho me esforçado aqui para poder ajudar vocês também, tá? Thais Silva, 12 meses, dorme entre 20 e acorda às 5h30. Thay, por favor, observa todas essas questões ambientais que eu falei para você, tá? Que eu falei aqui para vocês. Fralda, temperatura, luminosidade e incentiva o seu bebê a voltar a dormir. Aí 12 meses, é um bebê que pode passar lá o período da noite todo sem fazer nenhuma demanda noturna de alimentação, desde que ele esteja sendo bem alimentado e bem nutrido durante todo o período do dia, tá? Então, assim, cuida para ver se às vezes seu bebê também não tá acordando por fome. Se for fome, dá comida e incentiva a voltar a dormir. Mas melhora bem essa alimentação durante o dia para que o seu bebê consiga terminar esse soninho ali, às vezes até umas 7 horinhas, 6h30, 7 horas pelo menos, tá bom? A Fabi, Paulinha, 7 seria perfeito. Gente, e assim, ó, ajuda eles. E, por exemplo, né, deixa eu dar uma outra dica para vocês também. É bom que as perguntas vão fluindo com mais outras informações. Vamos supor, tá? O seu bebê faz, sei lá, desde que ele se entende por gente que ele acorda todo dia às 5h30. Você gostaria que ele acordasse 7 horas. Até porque você tá vendo que seu bebê não suporta e 5 horas é um horário muito cedo, ele não fica bem, fica reclamando. Vai ajudando ele a alongar um pouquinho mais esse sono, às vezes aos pouquinhos também. Diferente do caso que eu falei para vocês, do bebê que está habituado a acordar às 6, 6h30 ou 7 horas e está passando por um pico, por um salto ou por alguma situação que ele está acordando um pouquinho mais cedo. Já nem sai do quarto antes desse horário, que o seu bebê já é habituado. Mas o seu bebê era habituado, o seu bebê é habituado a acordar 5, 5h30, vai ficando no quarto 15, 20 minutos a mais por uns 3, 4 dias, 15, 20 minutos a mais por mais 3, 4 dias, até o seu bebê entender que aquele período é o período que ele vai ficar ali. Às vezes também a gente quer algo demais e muito rápido. A gente tem que ter consciência que é um bebê, não é um computador, não é algo que a gente programa e a criança vai lá e executa. Então, por exemplo, ajuda eles aos poucos, até pro corpinho dele se habituando a ficar e ele vai entendendo. Diferente, por exemplo, se você pega lá o bebê que acorda às 5h30, você vai deixar o bebê até 7 horas com o olhão acordado lá, ele vai ficar doido. Mãe, me tira daqui, pelo amor de Deus. Então, se o seu bebê é o bebê das 5h30, não tira ele do quarto mais antes de 5h45, 6 horas, deixa um tempo assim, depois vai para 6h15, para 6h10, vê o quanto de tempo você consegue de elasticidade com o seu bebê, tá? Cada bebê é único, isso tem que ser o nosso mantra, cada bebê é único. Eu tenho 2 filhos e eu preciso atender cada um dentro da necessidade dele. Quer dizer que a base da minha educação é diferente para um e para outro? Não, mas um responde de um jeito, outro responde de outro. E é assim com os bebês também. Eu falo muito isso nos meus atendimentos. Eu não tenho uma receita pronta na qual o seu bebê vai se encaixar ao que eu vou falar. E sim, a gente vai olhar para o seu bebê e com o comportamento, com a forma como ele reage com o que a gente está oferecendo, assim a gente entende o seu bebê e a gente é muito mais assertivo na hora de atender esse bebê, sabe?
Não é criar a situação para o bebê executar o que eu quero que ele faça. Então, a gente ir ajustando e equilibrando tanto a nossa necessidade quanto a necessidade deles, tá bom? A Jaque Babler, quase 9 meses, dorme tarde, acorda 2 horas querendo brincar e acorda 6h30. Dorme tarde. Então, já que eu falei no comecinho da live justamente sobre essa questão do horário que o bebê começa a dormir, porque você falou dorme tarde, não sei exatamente o horário, se ele tá debaixo de uma secreção de adrenalina, se ele... Gente, tem bebê, eu já vi, eles vão dormir soluçando de tanto chorar. Eles entram em efeito vulcânico quando eles passam do ponto. Eles ficam extremamente estressados, eles ficam extremamente irritados, e aí a criança vai dormir lá soluçando de tanto chorar. Eles estão sob efeito de cortisol, que é o hormônio do estresse, e quando a gente tem uma descarga nervosa, uma crise nervosa, a gente acalma sim, num estralar de dedos? Não, a gente não acalma. E a mesma coisa acontece com os bebês. Aí se o bebê ainda vai dormindo desse jeito, debaixo de estresse, debaixo de choro, a noite tende a ser conturbada, a noite tende a ser agitada. E olha, diante disso, lembra, sabe, quando vocês saírem, forem para uma festinha, ou sei lá, tem um casamento, uma formatura, qualquer coisa, e você saiu com seu bebê e aquela noite for um pouco mais agitada, lembra disso. Eles levam a impressão do começo do soninho para a noite toda, tá? Então, assim, precisa ficar atento também a essa questão de como tá na hora que esse bebê adormece, tá bom? A Gradilazenta, acho que é isso. Aqui dorme às 17, às 19, mas às 5 o galo canta, o quarto com blackout 100%. Gra de la Santa, Gra, acho que é Gra, né? Gra, tá das 19 às 5, tá fazendo ali umas 12, 9 horas de sono. Vê se é fome nesse horário, tá? Não sei a idade do seu bebê, não sei se você colocou ali mais pra frente a idade, Gra. Se for fome, dá comida e volta a dormir, dá uma mamar e volta a dormir, não comida, né? E volta a dormir. Se não sei a idade, então assim, cuida se você pode melhorar a alimentação durante o dia, porque a fome vai acordar eles. Você falou do blackout, questão da temperatura também, tá? E a fralda, como que essa fralda tá. Gente, e aí existem os bebês madrugadores. É o bebê que acorda às 5 horas. Ai, Gra, queria saber a idade do seu. Até porque aí eu poderia, às vezes, te dar algumas outras dicas. Duro que se você colocar lá no final, agora eu não vou conseguir saber. Mas assim, ó, o bebê que é bebê madrugador, que é o bebê que acorda entre 5 e 5h30 e fica super bem e toca a rotina super bem, faz a janela dele ok, faz a soneca ok e tá tudo legal com esse bebê. É o bebê, aquela pessoa que acorda 5, 5 e pouco da manhã e tá feliz da vida porque pra ela é gostoso, pra ela é prazeroso acordar, tá? Não é, provavelmente não é o seu horário. Deixa o seu bebê lá, se for o caso. Se for um bebê pequenininho, vai ficar no berço. Aí quando ele chamar, você vai lá atender. Se o seu bebê adormece sozinho, a probabilidade dele ficar um pouquinho lá, vai mexendo no berço até enjoar, ele vai te chamar. Ah, mas aí o seu filho, por exemplo, se o seu bebê for um bebê, né, de 1 ano e meio, 2 anos, já é um maiorzinho, o que você pode dar é já começar a dar uma certa autonomia para ele. Ele tem autonomia, ele acorda e ele brinca, claro, num ambiente seguro, por favor, tá? Tem que ser um ambiente seguro e adequado para a criança. Então, ele sabe onde é o lugarzinho dele, você também vai ficar tranquilo, que isso é outra coisa importantíssima. Fica lá. Eu queria lembrar exatamente a idade, mas o meu pequeno, ele acordava cedo e eu não acordava. O Matheus, ele acordava bem cedinho. E aqui em casa eu moro no sobrado, então eles aprenderam a engatear, eu já pus eles na escada, né? Que eu queria evitar acidente. E ele acordava às 6 horas da manhã. E eu não acordava às 6 horas da manhã, porque 6 horas eu ainda tava no meu sono gostoso. E aí eu comecei a explicar para ele. Ele tinha 1 ano e meio, 2 anos. Eu comecei a explicar para ele, deixava trancado lá em cima e pegava os brinquedinhos e falava: filhão, na hora que você acordar, a mamãe vai estar dormindo, não acorda a mamãe, deixa a mamãe dormindo. E aí você levanta, pode pegar seus brinquedos, vai brincar lá na sala ou vai brincar no seu quarto. E na hora que a mamãe acordar, a mamãe te chama, aí ou você chama a mamãe, você viu que a mamãe tá acordando, pode falar com a mamãe. Gente, direto eu acordava, eu tava ouvindo o barulho dele lá, com os carrinhos, brincando, ambiente seguro, preparado para criança, tá? Então, assim,
a gente também não pode subestimar a capacidade deles, tá? Então fala, conversa com o seu bebê. Um bebê menorzinho, que não dá para você criar um ambiente seguro, não faça isso. Aí você vai ter que fazer o possível, acordar mais cedo, tenta dormir mais cedo para ajudar. Mas também você pode, você tem essa opção. Para os maiorzinhos trabalhar com relógio, mostrar o relógio, ó, você pode acordar a mamãe tal hora, mostra o horário para eles, e aí eles não vão lá e vão te incomodar. Repetindo, por favor, no ambiente seguro, tá bom? A Jaque Babler, minha bebê também acorda com gemidos e só volta a dormir se eu for lá, provavelmente, né? No berço e virar ela de lado. Já que ela tá dependendo de você para adormecer, porque se ela estiver dependendo de você para adormecer, vai acontecer isso daí, né? Ela pedir para você ir lá e fazer. Ou se você habituou ela, tal horário ir lá, ela vai te pedir aquele hábito também. Eu não sei, não lembro a idade já, que acho que a sua era maiorzinha, né? É maior de 4 meses, com certeza. Pode dar uma naninha para ela. E aí fala, filha, pode abraçar a naninha na hora que você acordar e continua dormindo, tá? A Erika Reis diz mami noturno. Erika, a sua foi a primeira pergunta lá que eu li. Que você falou que ela fica chupetando a noite toda, né? Precisa cuidar se é fome. Se for fome, precisa melhorar a alimentação. Não adianta você só arrancar as mamadas do período noturno, tá? Porque a fome, gente, na cabecinha deles é a mesma sensação de dor. Então, assim, eles não vão conseguir dormir. E aí vai virar um estresse, vai virar um horror à noite, que eu sei. Então, ajuda o seu bebê a comer melhor de dia para que ele não tenha demanda de alimentação durante a noite, tá bom? E se for a forma de adormecer, precisa ajudar o seu bebê a adormecer sozinho. Fabi, o bebê tem maturidade de entender que durante a semana ele acorda mais cedo para ir à escola e fim de semana pode acordar mais tarde? Não, ele não tem essa maturidade, tanto que geralmente eles tendem a fazer os mesmos horários. E às vezes a gente quer dormir um pouco mais, porque a gente sabe que é final de semana, e eles mantêm o horário. Então, assim, ó, eles não têm essa maturidade. O ideal seria a gente conseguir manter a rotina, inclusive no final de semana. É possível? Eu sei que não é. Não adianta falar, mantenha rigidamente a rotina. Não vai, ainda mais se é um bebê que vai para creche, que tem toda uma rotina na creche. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio e bom senso aí para pensar também nessas coisas, né? Então, assim, eles não sabem tanto que eles acordam no mesmo horário. Aí vai ter um dia que você vai sair e tal. Tenta aproveitar para dormir na hora que eles fizerem uma sonequinha também. Então, eles não têm maturidade, nem criança, né? Os maiorzinhos de 4, 5, 6 anos, eles às vezes mantêm esse mesmo horário. É bem raro uma criança que acaba estendendo. Ou se é uma criança que estende demais, ó, a criança que dorme demais no final de semana e não dorme tão bem durante a semana, não está equilibrada a necessidade de sono. Eles tendem a repetir o hábito da semana no final de semana. Aí o que eu costumo falar? Quando a gente consegue vir suprindo bem a necessidade de sono dessa criança durante a semana, é muito mais fácil deles te acompanharem no final de semana. Aí você saiu, voltou um pouquinho mais tarde, essa criança consegue te acompanhar um pouco mais tarde. Ao passo de que a criança que fica todo dia indo dormir mais tarde, quando a gente sai final de semana, é aquele bebê que os abençoados que vêm com os pitacos bons falam assim, nossa, esse bebê só chora, esse bebê só isso, esse bebê só aquilo. Mas é um bebê que está extremamente cansado, porque se ele não consegue manter numa rotina nem durante a semana, quem dirá quando a gente quer sair da rotina, tá? Então, assim, eles não têm maturidade para entender que do final, que é sábado e domingo e vou dormir até 10 horas da manhã, gente, não tem, tá? Então, por isso que a gente tem que trazer essa rotininha, final de semana vai ter uma vez ou outra que vai dar um desfalque, ok, não tem problema, toca a rotina de novo. Mas cuidar, né, porque senão a gente quer que a criança acompanhe e ela não vai acompanhar porque ela não tá nem com o mínimo da necessidade dela sendo suprida. Vamos lá, Valquíria só dorme se mamar, se não der peito ele chora desesperado. Valquíria, precisa entender se o seu bebê está tendo fome ou se ele está com dificuldade de adormecer sozinho por estar dependendo do peito para dormir, tá bom? Isso precisa observar. Braga Letícia, 1 ano e 11 meses, acorda muito à noite com dificuldade da soneca da tarde. Ainda é necessária a soneca? Letícia, olha, você está falando que o seu bebê acorda muito à noite, ele tem 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses, geralmente ainda precisa de pelo menos uma soneca.
Se o seu bebê estiver fazendo uma noite boa de sono, tá dormindo lá, não sei exatamente o horário que tá iniciando ou que tá terminando esse sono, tá dormindo lá 12 horas, mais ou menos, tá? Não quer dizer que tem que ser cravado isso, em torno de 12 horas da noite, e conseguir aguentar passar o dia inteiro acordado, ok. Mas você precisa ver se ele realmente aguentaria. Por quê? Às vezes, um bebê ali, ó, a idade do seu que é em torno de 2 anos, eles geralmente suportam ficar acordado de 5 a 7 horas. Então, assim, ele acorda lá por volta, passou 5, 7 horas, eles vão precisar de um soninho. Aí vai fazer uma sonequinha ali de 1h30, 2 horas, e depois vai a próxima janela, já começa provavelmente o sono noturno. Então, assim, se a gente às vezes deixa esse bebê 12 horas acordado, ele provavelmente não vai suportar isso tudo, tá? Não, Flávia, ele suporta, ele fica bem, ok, não tem problema, mas ele tem que ficar bem. E você tem que conseguir tocar essa rotina bem também, tá? Aquele bem arrastado que chega no final do dia, você tá brigando para dar banho, você tá brigando para dar janta, você tá brigando para colocar a dormir, não é bem, tá? O sono, fala assim que o sono é um movimento calmo, ele não deixa de ser um movimento, ele é um movimento, mas ele é um movimento calmo. Então, se ele estiver acontecendo debaixo de muito estresse, aí você tem que ver o que está acontecendo. E provavelmente o fato de seu bebê acordar tanto de noite, isso aí certeza que vai influenciar nesse dia também. Acho que esse bebê não vai passar um dia tão bem. Se a gente fica acordando durante a noite e a gente não fica bem, né? Eles também não. A Jaque, deixamos a porta do quarto aberta. Será que influencia? Jaque, pode influenciar se estiver entrando luz, se estiver entrando barulho, tá? Então, e aí você vê se olha, gente, escuro, breu é a melhor coisa que tem para eles. Inclusive para eles aprenderem a lidarem com essa questão do escuro desde sempre, sabe? Porque tem tanta gente que coloca medo por causa disso, que eu vejo de criança com medo. E é um medo porque foi criado na cabecinha deles, corta o coração. Lucy Santos, o que é cara de alface? Ai, cara de alface é assim, Lucy. A criança tá lá, você foi lá às 5 horas da manhã, naquele horário que você tá morrendo de sono, você chega lá, eles estão com um sorriso desse tamanho, né? Porque pra eles, assim, eles dormirem, ok. Aí você olha pra eles assim, olha pro outro lado, não sorri, faz uma cara de alface pra eles, tá? Alface, assim, uma cara bem, tipo, tô sem graça com você, sabe? Não sorri, não dá ideia pra eles, não, porque você chegou lá, abriu um sorrisão, deu um cheiro no quengo deles, aí pronto, acabou pra todo mundo. Thay Silva, Manu acorda às 5h30 e fica com sono, mama, mas não volta a dormir. Thay, como que ela tá adormecendo, tá? Como que a sua Manu tá adormecendo? E aí, assim, ó, se você tá vendo que ela fica com sono, precisa ajudar ela a voltar a dormir, não sai do quarto, não sai do ambiente do sono, para que ela entenda que ela ainda não tá pronta para sair do quarto, tá? Essa é uma forma da gente mostrar para eles que o sono noturno ainda não terminou, tá bom? Gente, será que eu vou dar conta de responder? Eu tô achando que de novo não. Lide Gustafsson. Minha filha tem 1 ano e 6 meses. Sono do dia curto e à noite acorda muito. Só quer ficar no peito. Lide, olha, soneca durante o dia 1h30 a 2 horas. O seu bebê de 1 ano e 6 meses, ele pode ainda querer as duas ou ele pode ficar bem só com uma soneca, tá? Precisa organizar. E aí, assim, ó, se acorda ainda muito de noite, aí eu falo assim, gente, isso vai virando uma bola de neve negativa, né? A criança não come direito, a criança não dorme direito, passa esse dia e essa noite é ruim, vira uma bola de neve. Então, precisa organizar. Organizar bem esse dia ali, de ver como é que tá se alimentando, fazer as sonecas completas, comida completa, sono completo, para que a coisa flua bem, tá bom? A Dani TM52, bebê de 8 meses. Sempre dou leite quando ele acorda 5h30, porque é meu horário de acordar para trabalhar. Isso estimula o bebê a sempre acordar nesse horário? Geralmente ele volta a dormir depois do leite. Sim, você pode estar oferecendo uma alimentação que não tinha necessidade. E aí você acaba habituando seu bebê a acordar às 5h30. Eu não sei se você sai com ele ou o que acontece, mas se você deixa o seu bebê à vontade para solicitar, é melhor, porque senão você pode sim habituar ele a ter essa demanda. Provavelmente é uma refeição, né? Porque você dá lá o mamar, eu tô entendendo que ele mama bem. E aí, isso, vamos ali, dali 2 horas ele poderia tomar um café da manhã melhor, ele já não toma porque ele tá com a comida ali já, tá com o leite, entendeu? Provavelmente 8h30 você deve estar numa introdução alimentar. Então, assim, você acaba criando um hábito que ele não tem.
que não teria necessidade. Eu gosto muito e eu prefiro deixar o bebê solicitar a demanda, porque o que a gente faz pelo nosso esforço, quando tá indo tudo bem, a gente acaba criando um mau hábito nessa criança, tá? Vamos lá. Vani 4 Sobral. 1 mês e 20 dias. Durante o dia só dorme enquanto está no peito. Vani, olha, o quanto antes você conseguir, o quanto antes, seu bebê tem 1 mêsinho e 20 dias, o quanto antes você conseguir organizar, uma coisa é comer, outra coisa é dormir, é melhor, tá? Então, terminou de mamar, põe pra dormir. Terminou de mamar, coloca lá onde ele vai permanecer no soninho, tá? Porque senão ele vai vira uma coisa só, daqui a pouco nem come direito, nem dorme direito, e aí passa o dia inteiro no seu peito, nem comendo e nem dormindo, porque... Gente, se coloca no lugar desses bebês dormindo o dia inteiro no colo. Como que a gente acha uma posição boa para dormir? Então, assim, precisa organizar para eles, tá? Dri e as gêmeas. Aqui, sim, dormem até as 6h45, 7, aí mamam e dormem até 8h30, 9 horas. Como já disse, outra live, porém elas às vezes se mexem tanto que acordam na madrugada, mas não se levantam. Mas eu vou e arrumo elas na cama. E aí, será que devo deixar ou interferir? Dri, deixa. Deixa, porque se você vai lá mexer nelas, você acaba que você tá ali. E elas vão percebendo a tua presença ali, daqui a pouco elas estão te chamando para você ajudar elas. Deixa elas, Dri, não lembra a idade das suas, me perdoa. Mas assim, gente, quanto menos a gente interferir, melhor, tá? É claro, com exceção de um bebê pequenininho, que às vezes está numa posição que não é segura, a gente ajudar, ok. Tá fazendo ruído, tá fazendo barulho, deixa eles terem essa autonomia e eles conseguirem fazer os movimentinhos dele. Precisou, vai atender, não tem problema, tá? Mas assim, não precisou, deixa eles lá, tá bom? Ariana Pavão. Meu filho tem 2 anos e tem muita dificuldade em dormir sozinho. Ariana, 2 anos, assim, a gente precisa observar bastante coisa, tá? Como tá sendo o dia desse bebê, como é que ele tá conseguindo suprir durante o dia as necessidadezinhas dele. Gente, 2 anos, tem muita gente que rotula aquela questão do Terrible 2 ou os Terríveis 2. A criança tá ali por volta de 1 ano e meio, que é o último salto, o último pico, até por volta de uns 3 anos. Eles têm uma descarga hormonal, de neurônios sendo formadas, violenta, assim, na cabecinha deles. E nem, assim, pensa assim, ó, é uma chuva de neurônios sendo formada, de repente. E aí, sabe aquelas explosões que a criança do nada se joga, que a criança do nada faz um negócio que ela... Você tirou um brinquedo que você sempre tira do mesmo jeito da mão e a criança resolveu fazer um escândalo. Eles estão tendo ali, ó, um sistema límbico sendo acionado. Então a gente tem que ter muito carinho também, muito acolhimento, Ariana. Ajuda o seu bebê, ensina, conversa, transmite segurança para o seu bebê, fala que tá tudo bem onde ele vai dormir, que é seguro, conversa com o seu bebê. E paciência sim, por conta do comportamento, por conta da idade, é muita coisa. Eles estão saindo daquele negócio de bebê, eu falo assim, os de 2 anos para 3, eles nem são aqueles bebê pequenininho, totalmente dependente, e nem são aquelas crianças super dependentes, nossa, super autônoma. Então eles estão numa transição assim, sabe quando a gente está saindo da infância para a adolescência? É o bebê para a infância, né, para a criança. Então assim, é difícil lidar com todas essas mudanças, tanto para eles quanto para a gente. Até a gente também conseguir entender, saber disso, por que tem esses comportamentos, aí às vezes a gente já deu um delay nessa conversa. Então assim, Ariana, sim, precisa ajudar, ele se sentir seguro no quartinho dele, conversa, pode pôr no ritual noturno uma historinha, uma musiquinha, uma oração, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta seguro e para que ele se sinta tranquilo aonde ele vai passar a noite do sono dele, tá bom? A Ana Rafaela, 23. Meu bebê tem 1 mês e 26 dias e só dorme se for no colo. Como faço para acostumar no berço? Ana, ó, o seu bebê, ele tem, às vezes ele tá no meio de uma mamada, ele cansa, né? Porque isso é um esforço muito grande para ele. E aí, às vezes, acaba que daqui a pouquinho ele volta a mamar de novo, tá? Então, assim, você precisa organizar, como eu falei um pouquinho ali atrás,
o que é sono e o que é alimentação. Seu bebê não suporta ficar 1h30 talvez acordada. Então ele comeu, ele acordou, dali 1 hora e pouco ele já vai querer dormir de novo, porque ele não suporta ficar tanto tempo acordado. O que você vai fazer? Se deu, por exemplo, 1 hora que ele acordou, deu o horário que ele acordou, dali uma meia hora, 40 minutos, no máximo, você já oferece mamar, por quê? Nem tá terminando o tempo que ele suporta ficar acordado e ele tá lá super cansado e não vai aguentar mamar, e nem foi exatamente a hora que ele acordou, para ele entender que uma coisa é dormir e outra coisa é comer. Então vamos lá, ele dormiu, ele vai ficar 1 hora acordado e ele vai dormir de novo, porque é pouco tempo que ele fica acordado. Então você dá essa comida bem no meio dessa janela, você tá separando do momento do sono e você tá dando a comida num período em que ele ainda está ativo, que ele está com disposição física para comer, porque ele cansa para comer. E aí você vai ajudar, coloca uma posição mais ativa, diferencia a posição, uma coisa é comer, outra coisa é dormir. Aí a gente dá uma mamar para a criança dormindo já em posição de dormir, tudo embolado ali, a criança não sabe se ela dorme ou se ela come. Então diferencia as posições para ele, coloca no meio dessa janela, tá? Ajuda o seu bebê a diferenciar uma coisa da outra. Eu falo assim, ó, eles nascem uma folhinha em branco. A gente que vai escrever ali a rotininha, a gente que vai mostrar os hábitos, a gente que vai ensinar esse bebê. Se você ensinar o seu bebê a dormir no peito, ele vai querer o seu peito para dormir, ele vai aconchegar no teu colo, ele vai querer só o teu colo para dormir. Se você mostrar para ele, filho, agora você vai comer, se alimenta, ok, terminou, arrotou, trocou fralda, chegou ao soninho, ele tá pronto para ir dormir. Ele não precisa voltar pro peito, ele já tá alimentado, tá? Então, assim, precisa diferenciar e precisa mostrar que são coisas diferentes. Gente, desde o momento que nascer, tá? Desde o momento, às vezes tem gente que fala, mas não é cedo demais para fazer a consultoria? Não é. Eu falo que quanto antes melhor. Um bebezinho de 1 mês e 20 dias é bem diferente de uma criança de 1 ano, né? O protesto, conforme vai passando o tempo, ele vai ficando maior. Mas assim, dá para fazer qualquer idade. Eu trabalho até 5 anos, mas eu falo que quanto antes a folhinha tá mais em branco, né? Eles têm menos mau hábito e eles tendo menos mau hábito é mais fácil da gente conseguir atender eles, tá bom? Ai, gente, olha, deu nosso tempo aqui para variar, eu não consegui responder todas as perguntas, mas assim, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, obrigada. O e-book tá lá, falei para vocês já. Essas lives eu quero mantê-las como apoio, tenho me esforçado bastante para eu não perder, a não ser que eu tenha algum compromisso, alguma coisa. Mas assim, quero que eu vou perguntando os temas que vocês querem, por favor, sugiram também, não aqui na live, que eu não consigo depois achar os temas aqui, mas assim, pra gente conseguir conversar, tá? De mãe para mãe, o que eu puder fazer aqui para contribuir, para melhorar para vocês, eu quero e tenho tentado me esforçado bastante para que isso aconteça, tá bom? Então, quem ainda não baixou o e-book, passa lá, baixa o e-book, na hora que eu fizer os posts, pode ir conversando comigo, que eu venho tentando entender vocês, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a noite de sono de vocês e do bebê de vocês, para que vocês consigam dormir também, tá bom? E eu vou deixar a live salva lá no YouTube também, para quem não conseguiu assistir aqui, poder assistir depois, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, tchau.